Aí eu trago aqui uma frase antiga de Sun Tzu que cai muito bem nesse início de construção do nosso planejamento preventivo, né? O que é que ele traz para a gente? Se conhecemos o inimigo e a nós mesmos, não precisamos temer o resultado de uma centena de combates. Se nos conhecemos, mas não o inimigo, para cada vitória sofreremos uma derrota. E se não nos conhecemos se não nos conhecemos e nem ao inimigo, sucumbiremos em todas as batalhas. Então, basicamente, o que ele traz para a gente aí, eu acredito que é uma grande verdade. A gente precisa minimamente conhecer as variáveis desse contexto que a gente está interagindo e, principalmente, a gente se conhecer, né, o processo de autoconhecimento, se testar o seu corpo sob estresse, sob fadiga, para você verificar como você se comporta, como você reage, qual é a performance que você qual é a performance que você entrega, porque quando você se conhece e você se conhece em um nível profundo, você vai estar mais preparado para absorver, para amortecer, para gerenciar, controlar esse estresse que uma situação de violência ela venha a oferecer. Agora imagine aquela pessoa que escolhe, né, escolhe infelizmente colocar uma venda nos olhos. Ela não quer enxergar e nem quer reconhecer que a natureza humana por si, ela é uma natureza violenta. A natureza humana por si, ela é violenta. Existem algumas pessoas que eu não vou entrar no mérito sociológico, filosófico, de assistencialismo, de falta disso disso ou daquilo. E existem algumas pessoas, para mim, que têm uma inclinação para praticar o mal. E a gente está do lado de cá, procurando conviver, né, de uma maneira saudável nesse mundo aí, sabendo que existem algumas pessoas que a gente não sabe quem é, que tem uma inclinação de praticar o mal. E talvez amanhã pode ser você, a pessoa selecionada para que essa pessoa pratique o mal, você ou a sua família. Para esse cenário, a gente precisa estar preparado o quanto antes. Então, vamos lá. Alguns dados aqui do último anuário, o anuário de 2023, com janela de análise de 2022, nós temos aí, no ano de 2022, 47 mil, cerca de 47 mil mortes violentas intencionais. Dessas mortes, nós temos como causa, né, como objeto, 76% dos assassinatos foram praticados com arma de fogo. Isso já é um bom indicativo para a gente entender o cenário que a gente vai estar sujeito, né? Esse cenário que a gente está interagindo. Temos aí também, como insumo para a gente refletir, 74 mil casos de estupros, maior da história, né? A gente, se você for acompanhando o anuário, a gente tem uma média ali de 57, 59, 60, 63 mil. E o que não pode deixar de ser, né, de ser observado é que a maior parte desses estupros, isso para mim, eu tive como surpresa, quando eu passei a analisar melhor esses dados, é que a maior parte são em crianças de 0 a 13 anos. Então, se você é pai e você tem uma criança dentro de casa, e você tem uma rotina apertada de se ausentar de casa, você, pai e mãe, e tem o hábito de deixar seu filho com outras pessoas, com parentes, saibam que cerca de 85% desses crimes de estupro de vulnerável ocorre dentro da própria casa, com pessoas que são conhecidas da família. Então, até isso, eu acredito que a gente deva considerar dentro de uma estratégia maior de planejamento preventivo. Existe um fato que está ocorrendo e os números estão aí. Os números, eles são assustadores. Então, mais pessoas, né, mais crianças, quase, né, quase, talvez 60%, 70%, quase mais crianças são estupradas em relação a pessoas que são mortas, né? Então, é um dado aí preocupante. Não é só a violência nua e crua ali, a violência contra a nossa integridade. E os nossos filhos, e a nossa família.
Você precisa analisar o contexto maior. Não é só você, né? É você e eles. Então, a gente tem aí também cerca de 1 milhão de celulares que são roubados e furtados. E qual é o insight que eu tiro desse dado? Isso aqui é a nível Brasil, né? Porra, é um bem que todo mundo tem, né? Se eu tenho um aumento de roubo e furto de celulares, se eu tenho esse bem que esse indivíduo ele está desejando, ele está querendo, eu, com esse bem, posso, eu, minha filha, minha esposa, essas pessoas, elas podem ser uma vítima, eu posso estar nesse cenário e eu posso precisar agir ou não. Então, alguma medida preventiva, né, corretiva de comportamento, eu tenho responsabilidade de orientar essas pessoas que estão no meu meio, que podem, eventualmente, serem selecionadas como vítimas, né? Um ano retrasado, eu fui receber duas irmãs aqui em casa. Tenho duas irmãs, por parte de pai, a rua é um pouco deserta aqui, e quando elas estavam chegando na porta, foi chegando dois caras numa moto para tomar o celular, né? Mas como elas reagiram rapidamente, entrando nesse primeiro portão e gritando e me chamando, os caras se assustaram e partiram. Então, olha o cenário, né? Você está em casa, tranquilo, para recepcionar os seus familiares. Minha irmã, um mole básico, né? A criança, né? Adolescente, o celular na mão. Então, certamente o celular na mão chamou a atenção. A rua deserta, oportunidade. Gerou oportunidade, o crime pode ocorrer. Mas nesse cenário você pode estar inserido. Imagine que eu estivesse ali abrindo a porta da casa para recepcioná-las. E nesse momento que eu estou abrindo a porta, imagine que você pode, né, a depender do seu drive operacional, de onde você mora, você pode descer armado ou desarmado. Se você desce desarmado e se depara com essa situação. Se você desce armado e se depara com essa situação e a sua irmã, a sua parente, o seu filho, ele é um anteparo, ele está ele está à sua frente e o criminoso está atrás. Olha que cenário complexo de, de atuação. Será que você já treinou assim, em uma situação simulada, a tua habilidade de tiro para atirar entre alvos que são positivos e alvos que não são positivos, em ângulos difíceis? Eu não sei, mas são cenários que são possíveis de ocorrer em nossa vida real. Esse mapeamento de competências, ele perpassa por essa análise total desse cenário que a gente está envolvido e a prospecção da possibilidade disso ocorrer com a gente ou não.